Meus irmãos, nesses capítulos nós temos a continuação e a conclusão da história de Noé e do dilúvio que Deus enviou para destruir a terra por causa da maldade, da pecaminosidade, da corrupção dos seres humanos naquele tempo. Corrupção é uma palavra que se avizinha do nosso conhecimento. Quanto mais a gente avança no tempo, tanto mais a gente ouve falar de corrupção. Mas a corrupção tem um sentido mais amplo do que aquele que muitas vezes ouvimos. A corrupção trata do corrompimento de uma forma geral, que é aquilo para o que ela é usada aqui nesse trecho da Escritura. Então Deus olha novamente para Noé, para sua família, para os seres vivos que estavam com ele na arca. A Escritura diz que Deus fez soprar um vento e que depois de um bom tempo, se nós somarmos os dias que a Bíblia diz aqui, são 40 dias de chuva e de águas vindo de outras fontes. Depois são 150 dias de inundação. E depois são mais 40 dias até abrir novamente a arca. Então nós temos um período longo. São quase 8 meses. E quando a gente lê a história, a gente lê tão rápido que a gente não para pensar. Qualquer um de nós ficaria claustrofóbico, trancado naquela barcaça, sem engenharia naval adequada, feita por quem nunca tinha feito um barco daquele tamanho, talvez nem barco ele tivesse feito. Então não era um momento tão fácil assim. Nós olhamos o lado da salvação de Deus, mas a gente não olha o que estava por trás do acortinado naquele momento. Depois de um tempo, Noé deve ter percebido, aquele tranco, a arca para, e diz a Bíblia que era no cume do Monte Ararat. A gente sabe que hoje fica ali perto da Turquia, Armênia, por ali assim. Não sabemos com precisão onde era, mas era por ali. Depois disso, Noé solta um corvo. O corvo fica voando para lá e para cá, não conseguiu nada. Depois de um tempo, Noé solta uma pomba. Precisa fazer isso de novo. Na segunda vez, ela volta com um raminho de oliveira. Tudo isso é muito simbólico. O corvo, a pomba, a oliveira. Nós não vamos nos fixar muito nisso, mas isso era bastante simbólico na narrativa. Então, quando volta com aquele raminho de oliveira, a indicação era de que as águas estavam de fato baixando, porque alguma coisa já estava brotando. Passado mais algum tempo, Noé abriu uma escotilha depois daquela terceira vez em que ele solta a pomba, que não voltou mais, então é porque ela arranjou lugar para ficar. Noé então abre a escotilha, até que ele percebe que estava tudo seco, acredito eu que lameado ainda, dadas as proporções, mas ele devia estar doido para sair daquela arca, ele e todo mundo que estava lá, inclusive os animais. Ele recebe a ordem de Deus. Deus deu ordem para entrar e Deus deu ordem para sair. Então ele obedece e na saída ele edifica um altar ao Senhor. Esse altar era de gratidão pelo salvamento mesmo do Senhor, por aquilo que Deus tinha feito com ele, com seus familiares. E Deus promete ali naquele momento a Noé nunca mais destruir a terra com um dilúvio como tinha feito. Eu estou resumindo para a gente, com minhas palavras, o capítulo, como tenho feito nos anteriores. Deus abençoa Noé, abençoa sua família, abençoa os animais também, os seres vivos, para que todos eles repovoem a terra. Para quem gosta de churrasco, foi aqui que Deus autorizou o ser humano a comer carne. A gente leu isso. Então, a partir daqui, a gente come churrasco. Porque antes, não que não houvesse consumo de carne, devia haver, mas não era algo instituído pelo Senhor, e ele coloca um regramento. Vocês podem comer, eu dou para vocês todos os seres vivos, vocês podem comer, só não comam a carne com seu sangue, que depois é instituído como uma lei mosaica, mais tarde. E também Deus começa a tratar o ser humano a partir do projeto de instituição do Estado, da magistratura, da legalidade. E pela primeira vez Deus promulga uma lei social, e é quando ele diz, se alguém matar deve morrer. E a primeira lei estabelecida por Deus para o ser humano, enquanto lei jurídica, foi a pena de morte. E Deus é bem claro,
Eu não quero que ninguém que seja feito a minha imagem e semelhança seja morto por outro que também é a minha imagem e semelhança. Essa é a tese. Então, se alguém derramar o sangue e matar outra pessoa, o seu sangue deve ser derramado e deve morrer também. Isso valia para a gente e para bicho. Os animais também estavam sob essa sentença de Deus. Deus fez ainda mais coisas e disse a Noé a respeito daquele sinal que ele estava colocando. Nós, por inferência, chamamos de arco-íris, a Bíblia só chama de arco. Mas como está ali nas nuvens, depois da chuva, por inferência, nós entendemos que a Bíblia esteja falando do arco-íris. Mas a palavra hebraica para aquele arco é mais para o arco do guerreiro do que do arco-íris. É como se Deus estivesse dizendo: eu vou deixar o meu arco parado aqui, porque eu não quero mais ferir vocês. Essa é a tese por trás da ideia do arco como lembrança. Ou seja, é Deus dizendo: eu não vou mais ferir vocês, não vou mais guerrear contra vocês, como eu acabei de fazer com as águas do dilúvio. Mas como, por causa da refração da luz nas gotículas de água, nós vemos esse arco colorido, nós entendemos que seja o arco-íris. Não tem nenhum problema você chamar de arco-íris. E toda vez, disse o Senhor, que eu olhar para aqueles arcos, para aquele arco entre as nuvens, eu vou me lembrar dessa promessa que eu estou fazendo a vocês. Essa é a ideia desse trecho que nós lemos, do capítulo 8 até a metade do capítulo 9, até o versículo 18. No final do capítulo 9, nós vamos ter o fechamento do parêntese, e ali se retoma a genealogia que tinha sido interrompida no capítulo 5 para entrar a história do dilúvio e que fecha novamente no final do capítulo 9, prosseguindo com a narrativa então. Há três coisas que eu gostaria de destacar nesse longo texto lido. Uma ideia de renovação, uma ideia de preservação e uma ideia de um recomeço, de um novo mundo. Nos primeiros 19 versículos que nós lemos, nós vemos que Deus havia determinado a destruição de todas as coisas e de todos os seres vivos através do dilúvio. Nós já sabíamos disso pelos capítulos anteriores, mas isso é mais uma vez lembrado aqui. A arca era o único meio possível de salvação naquele momento. E ela tinha funcionado muito bem. Deus deu ordens, deu medidas, deu modelo de trabalho, deu plano lá e Noé seguiu a risca e a arca deu certo. O problema é que as águas estavam diminuindo, estavam baixando, e as inundações ocasionadas pelo dilúvio, pelas chuvas ininterruptas daqueles primeiros 40 dias, deixavam a arca instável, você não sabia onde ela ia parar. E a arca cumpre o seu requisito e finalmente repousa, como nós já vimos, enquanto Noé, seus familiares e todos os seres vivos estavam ali, e finalmente eles podem sair da arca, por ordem de Deus. Eu imagino que aquilo tenha sido assustador, mas finalmente Deus os libera. Aqui nós temos uma amostra de como seria a transformação proposta por Deus e que estava sendo ilustrada de maneira bastante didática naqueles dias que antecederam o desembarque da arca. A gente não presta muita atenção na história do desembarque, a gente presta mais atenção no embarque, porque o dilúvio estava chegando, a morte era iminente, se embarcar você vai sobreviver. Mas a gente não presta muita atenção no interior da arca e no desembarque posterior, até porque não temos tantas informações assim a respeito de como terá sido aquela permanência dentro da arca. Embora isso tudo pareça um pouco alegórico, pode servir sim de demonstração para nós, porque nós vimos aqui na leitura que quando Noé percebe a possibilidade de ter cessado a angústia exterior, ele solta um corvo. E depois, por seguidas vezes, ele solta uma pomba. O corvo é um animal imundo, a pomba é um animal limpo. Deus tinha ordenado um par de animal impuro e 7 pares de animais limpos. Havia uma razão para isso. Mas isso aqui, essa administração que Noé fez, soltou o primeiro animal impuro e depois o animal puro, nos dá uma boa ilustração quanto à antiga e à nova natureza que nós, como cristãos, carregamos, em que nós deixamos aquela antiga natureza impura, longe de Deus, e recebemos a transformação para uma nova natureza. Como eu falei para vocês, isso é
é um espectro quase alegórico, mas é para nós trazermos à mente aquilo que realmente Deus faz conosco. A antiga natureza ama viver no lixo, na lama, no que é impuro, na podridão, mas a nova natureza não encontra satisfação nessas coisas, não encontra satisfação diante da morte, do pecado, não encontra satisfação diante da iminência, do julgamento de um Deus que é santo, diante do pecado humano. A natureza transformada por Deus encontra descanso somente quando firma os seus pés no solo da ressurreição que é proposta por Cristo. Somente ali nós temos descanso, quando a nossa alma, finalmente, pela ação do Espírito Santo, entende que o Cristo que foi até a cruz e morreu, um dia ressuscitou. Ali é o nosso terreno seguro. Porque morrer, inúmeros líderes já morreram. Ressuscitar, só Cristo, aquele que estabeleceu a igreja do Senhor, ressuscitou. Ali está o nosso solo seguro, ali está a nossa terra seca. Ele é a rocha, sobre ele que os nossos pés são fixados. E não há outro lugar para isso, a não ser em Cristo Jesus. A terra naquele momento estava arrasada pelo dilúvio. Talvez essa, aliás, aqui é uma ilação minha, talvez essa tenha sido a razão do porquê Deus promulga a liberdade para o ser humano comer carne. Vocês imaginem que no momento do dilúvio, a natureza, embora já maculada pelo pecado da queda, mas ela ainda devia ser muito exuberante. Isso tudo acaba com o dilúvio que devasta tudo. O ser humano agora não tinha mais como ser coletador de alimentos, não havia mais nada para coletar. Ele tinha que esperar haver animais e se alimentaria das duas coisas, plantas e animais. Mas em meio a tudo aquilo, a toda aquela devastação ocasionada pelo dilúvio, os seres vivos saem da arca. Eu tenho a impressão, isso não é canônico, eu que tenho essa impressão, que ainda estava muito ilameado. Sabe por que eu tenho essa impressão? Porque quando a gente vê cenas de enxurrada, de enchentes muito terríveis, pode estar asfaltado, depois está tudo cheio de lama. Vem lama de tudo quanto é lugar, enche. Dependendo do lugar, fica tudo soterrado. Vocês imaginem quantas encostas caíram com aquela chuva torrencial que durou 40 dias, a ponto de encher todas as coisas. Mas ali os animais saem e novamente, depois de tanto tempo, quase 8 meses, como eu falei para vocês, eles pisam novamente na terra, por ordem de Deus. Agora vocês vão sair. A arca foi um projeto de Deus e a sua finalidade cumpriu a vontade de Deus naquele momento. Uma vontade explícita e ordenada pelo Deus Todo-Poderoso. Tudo na salvação de Noé, de sua família e dos seres vivos tinha a ver com a vontade de Deus. E aí nós entramos no segundo ponto, que é o ponto da preservação. Se Deus agora estava começando um processo de renovação, Ele agora também dá ordens de preservação. E nós estamos ali agora nos versículos de 20 a 22 do nosso texto. Noé sai da arca e logo em seguida ele vai erguer um altar ao Senhor e oferecer um sacrifício a Ele, ao Deus Todo-Poderoso. Noé faz isso, e aqui no texto diz que faz isso em agradecimento à graça salvadora que tinha sido providenciada por Deus, assim como aqueles que são salvos da ida vindoura devem adorar a Deus com a mesma gratidão. Nós não erigimos mais altares e não queimamos mais animais cortados, graças a Deus, não precisamos mais fazer isso. Até porque o único e suficiente sacrifício já foi levado até a cruz, era o Cordeiro Santo de Deus. Mas nós que somos o povo preservado e salvo da ira vindoura, devemos erigir os nossos louvores como forma de gratidão a Deus, e isso é aceito pelo Senhor. E muitas vezes nós nos esquecemos de agradecer ao Senhor simplesmente pelo fato de termos sido salvos, poupados da morte eterna, pela obra vicária de Jesus Cristo. E adorar ao Senhor com sinceridade e de forma contínua, hoje é tão aceitável e agradável a Deus como era na época de Noé. E naquele tempo, por meio de uma aliança, o Senhor prometeu mais uma vez, como nós já lemos, nunca mais amaldiçoar a terra, nunca mais destruir todos os seres vivos, diz Ele assim, como eu fiz desta vez. Para isso, Deus coloca uma garantia visível. As estações do ano vão funcionar,
vai ter calor e vai ter frio, as colheitas vão funcionar. A gente sabe que de vez em quando as estações climáticas ficam meio bagunçadas, muitas vezes por questões climáticas mesmo que influenciam a sequência, mas o fato é que até hoje nós temos os ciclos funcionando, senão a gente já teria morrido de fome há muito tempo. E quando nós vemos Noé oferecendo aqui sacrifícios a Deus, assim que ele sai da arca, nós vemos pelo menos duas coisas muito interessantes acontecendo ali. Primeiro, os sacrifícios tinham uma instituição e um valor diante de Deus bem antes da lei promulgada de Deus, por Deus, através de Moisés. Nós estamos aqui num bom tempo antes de Moisés escrever as leis, que nós vamos ver no resto do Pentateuco, principalmente Levítico. De alguma forma, os seres humanos antes da lei sabiam o que tinham que fazer. Aquilo devia estar inscrito no coração deles, por uma lei permanente do Senhor. Porque a gente vê Caim e Abel oferecendo sacrifício, de onde eles tiraram isso? Ainda antes da lei, depois dessas histórias aqui, mas ainda em Gênesis, nós vamos ver Melquisedeque recebendo dízimo, sendo chamado de sacerdote. O sogro de Moisés, que era de um povo diferente, é chamado de sacerdote, é chamado para oficiar. Ele instrui Moisés a respeito da liderança do povo de Israel. Não, você tem que arranjar 70 homens para ajudar vocês. Da onde vêm essas coisas, senão algo que Deus mesmo tinha implantado no coração do homem? E alguns parecem ter sido mais sensíveis a perceber a vontade de Deus. E promoviam culto a Deus que agradava a Deus, de alguma forma, mesmo sem uma instrução ainda explícita da parte de Deus. Eles sabiam o que fazer para celebrar a bondade de Deus, render graças, ações de graças ao Senhor e resolver a questão pecaminosa perante Deus. Jó é uma narrativa bem anterior. E Jó não oferecia sacrifícios para os seus filhos? Quem ensinou a Jó a respeito disso? Senão o próprio Deus. De alguma maneira que a Bíblia não nos revela. Eles sabiam, inclusive, como e o que deveriam usar para os seus sacrifícios. E de que maneira poderiam e deveriam se aproximar de Deus. Isso também fica claro quando nós pregamos a respeito de Caim e de Abel. Um se aproximou de maneira correta e outro não. Deus se agradou de um e não se agradou do outro. A segunda coisa que nós vemos aqui é que Deus havia determinado que os animais puros fossem em maior número para dentro da arca. E é exatamente desses animais que Noé pega para fazer o sacrifício a Deus. Vejam bem, aqueles animais foram preservados da água para irem parar no altar. Eu não sei se tinha algum pombo, algum cabritinho feliz da vida. Chegamos aqui do outro lado do dilúvio e daqui a pouco passa a faca neles. Há determinadas circunstâncias em que Deus nos preserva e que Ele permite que nós sejamos provados do outro lado. Estou fazendo aqui uma conjunção quase metafórica. Mas Deus tinha promovido que dentro da arca tivesse o escape certo, para que Noé pudesse oferecer sacrifício. E Noé deve ter ficado ali com um nó na cabeça naquele momento. Eu preciso oferecer um sacrifício a Deus, para isso eu tenho que usar animais puros, mas Deus quer que eu solte os animais para que a terra seja repovoada por esses animais. Se eu pegar os animais puros e fizer sacrifício com eles, vai demorar mais a ter mais animais puros sobre a face da terra. Deu para vocês entenderem? Às vezes, diante de Deus, nós entramos em crise sobre o que fazer. Noé fez o certo, porque ele confiou na provisão de Deus, que se Deus tinha separado aqueles animais para esse fim, no tempo certo, eles próprios haveriam de repovoar a terra, sem que faltassem, dali por diante, animais dispostos ao sacrifício. Às vezes a gente precisa tomar decisões diante de Deus, e a nossa decisão precisa ir sempre na direção da vontade de Deus, mesmo que aquilo ali não pareça humanamente o mais sensato. Humanamente falando, se eu fosse Noé, o que eu ia fazer? Senhor, o Senhor espera uns 6 meses, que pombo se reproduz muito rápido. Daqui a uns 6 meses deve ter uma meia dúzia de cabritinho por aí, bonitinho. Eu vou oferecer um sacrifício para o Senhor muito melhor daqui a 6 meses. Não era o que a gente ia pensar? Senhor, deixa eu acumular, deixa eu ter bastante recurso para poder eu ser dizimista. É mais ou menos a mesma coisa. Senhor, deixa eu ter bastante instrução para poder eu te ajudar na obra da igreja.
Senhor, deixa eu terminar o meu mestrado para poder eu casar. Meu Deus, Deus não mandou ninguém fazer mestrado na Bíblia, mas mandou a gente casar. Deu para vocês entenderem? A gente toma decisões que não são necessariamente as decisões de Deus, porque a gente tergiversa a respeito daquilo e a gente imagina que aquele é o melhor caminho. E a gente põe na conta de Deus. Senhor, eu quero ter um rebanho maior de animais limpos. Olha quanto sacrifício eu vou te dar. Mas Deus quer o sacrifício de Noé agora. Abriu a porta, pisou no chão, faz um altar e faz o sacrifício. É agora, não é depois. E nós temos a mania de fazer o contrário do que Noé fez. Nós queremos acumular coisas para depois sermos alguma coisa diante de Deus. Deus não quer que a gente acumule nada. Deus quer que nós sejamos obedientes a Ele. O que a Bíblia manda você fazer com relação àquilo? Vai lá e faz. E confia na promessa do Senhor de que Ele vai prover o resto a você. Hoje não temos mais necessidade de sacrifício. O que apontava para Cristo como os animais que eram imolados, a própria arca também era um símbolo de Cristo. São apenas sombras que já foram retirados porque Cristo já veio, já iluminou tudo. O sacrifício perfeito já foi completado. O aroma agradável subiu até o Pai e Ele não precisa mais de outro sacrifício que não aquele que Cristo fez lá na cruz por nós. Aqueles seres humanos que saíram da arca, poupados, do dilúvio, eles saíram de um ambiente pesado. Vocês imaginem como é que estava dentro daquela arca. Já imaginaram o cheiro daquela arca? Toda trancada, cheia de bicho. Eles tiveram que levar comida para o bicho. Depois que o bicho come, vocês sabem o que acontece. Meus irmãos, é uma percepção menos romântica. Foi difícil, não foi fácil. Eu sei que Deus deve ter minimizado algumas coisas. O mesmo poder de Deus para poupar uma família inteira e aqueles seres vivos é o poder de Deus que Ele pode ter usado para minimizar aquelas circunstâncias. Mas a Bíblia não fala em nenhum momento que Deus simplesmente alterou as coisas para eles suportarem melhor. Fácil não deve ter sido. Eles saíram daquele ambiente pesado diante do dilúvio, com pecados, mortes, atrocidades. Foram guiados por Deus através do castigo de Deus. O dilúvio era o castigo de Deus. E eles foram guiados através do castigo para chegarem do outro lado em terra seca, para uma nova oportunidade de fazer com que a vontade de Deus fosse cumprida neles e a partir deles para todos os seres vivos. Isso não é diferente de hoje, em que as pessoas que são salvas pelo Senhor passam por processo muito semelhante, não mais dentro de uma arca, mas tem que deixar a lama do pecado, tem que sair da onde estavam, tem que dar um passo diferente e tem que ser transportados para o reino do Senhor. É do outro lado. Tem que atravessar, tem que pisar em terra firme do outro lado, porque aqui só tem lama. Assim somos nós, em cuja espécie não há um justo sequer, como diz a Escritura. Todos nós somos derivados de um estado de pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe, é isso que quer dizer. E se não atravessarmos através da contundência dessa própria vida, resguardados em Cristo Jesus que nos conduz, nós não chegaremos do outro lado, só chegaremos lá em Cristo Jesus, é nele que nos faz atravessar e pisar do outro lado em terra seca. Ainda nesta vida, nós já pisamos em terra seca do outro lado, e um recomeço acontece conosco, assim como aconteceu com aqueles 4 núcleos familiares, o de Noé e o de cada um dos seus filhos com as respectivas esposas. Havia ali 4 núcleos familiares. Recomeço. Tudo de novo. E assim também é conosco. Até que nós chegamos ao terceiro ponto, já no capítulo 9, que é o novo mundo que estava se descortinando diante daqueles que tinham chegado do outro lado. Lá no capítulo 6, versículo 18, nós lemos assim: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Vejam bem, aqui Deus anuncia que vai fazer uma aliança, mas não existe aqui nenhum rito de aliança. Deus apenas disse: eu vou fazer aliança com você. Entra na arca, confiando que eu vou fazer uma aliança com você. E a primeira promessa dessa aliança é: eu vou fazer essa aliança, mas agora o que eu quero de vocês é que vocês entrem na arca.
Por causa dessa arca, vocês vão ser preservados de alguma coisa que eu vou fazer. E quando vocês chegarem do outro lado, aí eu estabeleço essa aliança com vocês. Eu vou fazer o rito da aliança com vocês. Primeiro, entrem na arca e atravessem esse dilúvio que vem por aí. Agora, depois do dilúvio, Deus começa a regular aquela aliança e estabelece os novos padrões para aquele novo mundo que começaria a partir daquele instante. O mundo zerou, o pessoal mais moderno aí, ele resetou. Deu tela azul na criação, Deus resetou e fez tudo começar de novo. Naquele instante, Deus é bem claro. E diz que a sua aliança era com os seres humanos e com toda a criação, que estaria recomeçando a partir dali. Não apenas com o ser humano. É interessante que o capítulo 9 de Gênesis fala que a aliança do Senhor estava sendo estabelecida com o ser humano e com a criação, que tinha sido manchada pelo pecado e que agora estava começando após o dilúvio. Nos versículos 9 e 10, eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, que saíram da arca, como todos os animais da terra. A aliança era de preservação. No versículo 11, Deus estabelece a aliança. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Aqui no versículo 11, ele sacramenta, é como se ele estivesse assinando aquela aliança. E por meio da água, nunca mais Deus haveria de destruir todas as coisas. Antes disso, nós vemos que algumas coisas tinham mudado bastante nessa retomada. Na primeira ordem de povoar a terra, Deus havia dado ao homem autoridade benigna para dominar a natureza, a criação. O homem pecou, não fez o dever de casa. E dessa segunda vez, Deus continua mandando essa ordem para o homem dominar a criação, não foi subtraída, mas mudou, porque antes era uma ordem benigna. O homem, sem o pecado, seria o gestor da criação. Agora já tem pecado, mesmo com recomeço já existe o pecado. Deus diz, eu vou colocar medo nos animais, eu vou colocar medo na criação, para que vocês possam dominar a criação. O domínio do ser humano agora não é mais benigno, ele é por medo, ele é por pavor. Não é à toa que a gente destrói tudo por aí. Não estou com um discurso de PP, né? Depois vocês sabem eles. Não apenas os animais sobreviventes ao dilúvio, mas também os animais aquáticos, que obviamente não estavam dentro da arca, né? Não tinha um aquarrio lá dentro da arca carregando os peixes. Eles já estavam no ambiente natural deles. Porque Deus diz assim, todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. E ele completa depois, todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Então, o domínio agora sobre a natureza era diferente. Não era tão gostoso como era antes do pecado. E nós vemos mais dois padrões para o ser humano. O primeiro é que Deus não apenas permite, como ele institui, a possibilidade de comer carne como alimento juntamente com toda forma de erva, né, vegetais, plantas, por aí. E com isso fica distanciado de Deus e a sua lei qualquer abuso ideológico ou religioso a respeito dos alimentos. Isso a gente vai ver mais claramente no Novo Testamento, na palavra de Paulo, quando ele manda dar graças e comer. Porque Deus tinha dito assim, tudo que se mexer você pode comer. A gente fica brincando, né, com os chineses que comem de tudo. Mas, na verdade, tudo aquilo que não for peçonhento, venenoso, nós entendemos aqui que foi dado para nós por alimento. E até em muitas culturas o que é peçonhento e venenoso também é ingerido. As culturas, ao longo do tempo, adquirem o modo certo de preparar aquilo. Mas há religiões que privam o ser humano da ingestão de determinados tipos de carne. Ali na Ásia, por exemplo, vários animais são considerados sagrados e não podem ser ingeridos. Essa é uma restrição religiosa. Há restrições ideológicas. O movimento vegano, por exemplo, na enorme maioria das vezes, é um movimento ideológico, muito mais do que gastronômico. O que a Bíblia está dizendo aqui é, se você quer comer só coisa verde, se você quer comer só salada até o resto da vida, coma. Mas é porque você quer comer só aquilo. Se você quer comer churrasco a vida toda, coma, porque você quer comer aquilo. O que Deus está dizendo é, eu, como Deus, não coloco restrição sobre vocês. Nos dá liberdade para escolher o que nós queremos comer. E que não seja sobre o povo de Deus advinda
nenhuma forma de restrição, nem ideológica e nem religiosa, porque isso se encontraria a orientação de Deus aqui em Gênesis para nós. E depois, para reprimir os atos de violência e preservar, proteger a vida humana, Deus institui pela primeira vez a pena capital, a pena de morte, que se aplicava inicialmente a homens e animais. E a motivação para isso é que Deus tinha feito o homem à sua imagem e semelhança. E não há sentido em que um ser feito à imagem e semelhança de Deus prive a vida do outro ser feito à imagem e semelhança de Deus por alguma causa fortuita, o que nós chamamos hoje de assassinato, que aliás é a tradução mais correta para o não matarás lá do Decálogo, é não assassinarás. A palavra deveria ser traduzida dessa maneira. Então, por uma questão de preservação, tanto do ser, da imagem de Deus, quanto da sociedade que Deus nos encarregaria de formar a partir daí, porque sociedades também foram extintas. Lembrem-se que um sujeito, para honrar a si próprio, colocou o nome de uma cidade, de Enoque. Vocês lembram disso? Num dos sermões anteriores? O homem começava a formar vilas, cidades, e essas cidades eram para o louvor dele próprio. E claro, o homem mergulhado num pecado atroz, ele tinha que querer louvar a si mesmo. As sociedades que estavam em formação também foram extintas pelo dilúvio, e agora precisava recomeçar. E Deus diz, para essas cidades é preciso que haja lei, para que não haja caos, para que não haja desordem. E a primeira lei que Deus estabelece é a da preservação do próprio ser humano. O princípio legal levava a pena de morte, e esse princípio deve ser executado, como nós entendemos a partir daqui, pelo resto da Escritura, não por qualquer pessoa que queira se vingar. Tanto é que depois, na promulgação da lei, existiam as cidades de refúgio em todo o território do povo de Deus, para que não houvesse vingança de sangue inadequada. Mas competia ao disposto jurídico a vingança. A turma aí do direito, aqui no Brasil a gente não tem pena de morte, mas era assim que funcionava desde o começo. Estava atrelado ao disposto jurídico o tirar a vida de quem tinha ceifado a vida de uma outra pessoa. Ou seja, pessoas autorizadas, comissionadas pelo próprio princípio da magistratura e do Estado deveriam fazer isso. Não era para cada um fazer o que quisesse. Falando sobre a autoridade do governo, mais tarde, lá no Novo Testamento, nós temos a também continuidade da ideia da pena capital, quando Paulo declara assim, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, referindo-se claramente ao poder que, derivando de Deus, estava estabelecido sobre o Estado, a fim de que o Estado ceifasse a vida daquele que era assassino de terceiros. Eu estou fazendo aqui uma defesa da pena de morte? Não, eu estou dizendo como é que a Bíblia trata desse assunto. Tá bom? Para a gente tratar disso na sociedade moderna, existem os juristas, existem os legisladores, eu não sou nenhum deles. Mas era assim que acontecia no texto, tanto da antiga quanto da nova aliança. E a partir de agora nós temos uma nova implicação do que seja portar a imagem de Deus. Ou seja, destruir a imagem de Deus é tão penoso diante de Deus quanto querer construir com suas mãos uma imagem distorcida do próprio Deus. Deu para entender? Destruir a imagem do verdadeiro Deus, espelhada no homem feito à sua imagem e semelhança, é tão tortuoso diante de Deus quanto fazer ídolos que queiram transparecer a imagem do Deus verdadeiro. Por isso que lá no Decálogo nós temos, não assassinarás e não farás, não matarás e não farás para ti imagem. Isso era danoso diante do serviço ao Senhor. E neste momento da relação entre Deus e o homem, Deus estava nos dando mais 3 ordenanças muito objetivas ali. Primeiro, que a vida fosse retomada pela multiplicação. Essa é uma ordenança clara aqui nesse texto. Segundo, que houvesse a proteção e o cuidado com as vidas humanas e de animais. E terceiro, que houvesse a sustentação da própria vida. Não bastava ter vida, ela precisava ser preservada e sustentada. E enquanto ele nos dava essas 3 ordens,
ele também estabelecia duas bênçãos sobre nós. Pela segunda vez, Deus abençoava a família. A primeira vez foi antes do pecado. O homem deixará seu pai e sua mãe, vai se unir a uma mulher, ambos formarão uma só carne, e dali por diante vão crescer e se multiplicar. O núcleo familiar foi formado e foi abençoado sob a ordem de Deus. Passa-se o tempo, inventam a poligamia. Nós vimos aqui quando isso foi inventado, num dos sermões passados. Inventam a distorção. O pecado gera o comprometimento da obediência do homem em relação à instituição da própria família. Mas agora Deus passou tudo a limpo. Morreu todo mundo. Aquelas famílias que sobraram depois do dilúvio estão encarregadas de recomeçar todas as coisas. O que Deus faz? Abençoa novamente a família. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam fecundos. Primeiro versículo do capítulo 9. Aí ele dá uma série de instruções. Versículo 7. Mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Por duas vezes, numa moldura muito clara, versículo 1 e versículo 7, Deus está falando para a família da terra, nós, que nascemos nesta terra, Ele está dizendo: sejam fecundos. Eu, Deus, Criador de todas as coisas, que constituía a família antes do pecado, estou abençoando novamente. Sejam fecundos, multipliquem-se, cresçam, espalhem-se pela terra. E a segunda bênção é que ele consolidava ali, mais uma vez, a sua aliança conosco e com a criação. Mas nós vamos entender isso ao longo da Escritura, da história da redenção, que ele faz isso de modo muito especial com quem se torna seu filho. Deus olha para toda a criação, olha para toda a raça humana, mas Deus tem compromisso explícito com seus filhos, porque é com seus filhos que ele tem uma aliança estabelecida. Amém, meus irmãos? Até aqui está tudo bem? Vamos fazer algumas conclusões e vamos aplicar. Deus sempre esteve ali. 150 dias de águas abundantes, mais 40 dias esperando água baixar, mais 40 dias antes de chuvas torrenciais e água brotando pelas fontes do abismo, que provavelmente eram fontes subterrâneas que Deus fez eclodir ali. Até que Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Para Noé e seus familiares, a impressão pode ter sido a de que Deus tinha se esquecido deles. Durante aqueles 230 dias, que podem ter parecido uma infinidade de tempo, eles podem ter ficado muito angustiados ali. A arca era uma grande barca. Eu sei que tem gente da marinha aqui, então tentem visualizar comigo. A arca era uma barca, uma barcaça muito grande, sem nenhuma estrutura de engenharia naval. Não tinha propulsão, não tinha leme. Vocês imaginam isso? Uma barcaça sem propulsão, não tinha vela, não tinha motor, não tinha nada. Ela foi feita para ficar à deriva, no meio de uma tempestade absurda. Deus mandou fazer um barco para encher de seres vivos, e aquele barco tinha que ficar à deriva. Deus já fez para isso. Aquela barcaça dependia exclusivamente da ação de Deus. A falta de navegabilidade talvez tenha feito aquela barcaça ser jogada de um lado para o outro, deve ter balançado um bocado. Não tinha estabilizador. Aquilo deve ter sido horroroso ficar ali dentro. Às vezes, para ser salvo, a gente passa por coisas difíceis. É por isso que, para ser salvo, Deus avisou: no mundo vocês terão aflições. É por isso que aqui fora não tem uma plaquinha dizendo: se você entrar aqui, você vai parar de sofrer. Não tem, porque isso é mentira. O aviso é claro: você entra na barca, mas você vai sacudir até chegar do outro lado. Você não sabe para onde está indo. Você tem que confiar que Deus está cuidando. É um ato de fé entrar. Já foi um ato de fé construir. Depois é um ato de fé entrar. É um ato de fé ficar lá dentro. Um longo período de reclusão, sem saber para onde estava indo. Você não sabia, está tudo trancado. Eu não sabia para onde estava indo.
Ele não sabia onde ia encalhar, onde ia aportar, não ia, não tinha porto. Mas ele não sabia onde ia encalhar um dia. Mas, na verdade, a mão de Deus estava de forma invisível por trás de tudo. A mão de Deus fez aquela barcaça flutuar. A mão de Deus impediu que aquela barcaça fosse engolida por vagas e ondas. Aquela barcaça não encalhou, não bateu em rochas, não rachou o seu casco, porque Deus não deixou. Você imagina, começa a subir o nível d'água, o que mais tem é pedra, é rocha, é obstáculo, árvores. Não bateu em nada. É quase impossível pensar nisso a não ser pela ação de Deus. A mão de Deus estava ali de forma invisível, cuidando de tudo. Havia uma proibição tácita da parte de Deus de que alguma coisa interrompesse aquela jornada de salvação. Como é que isso aconteceu? Noé ouviu de Deus: eu vou fazer uma aliança com vocês, as famílias dos seus filhos. Lá no capítulo 6, ele entrou na arca sem aliança pronta. Ele ouviu Deus falar: eu vou fazer uma aliança, e ele creu. É por isso que ele aparece lá no capítulo 11 de Hebreus. Tudo que Noé tinha era promessa de Deus, mas a promessa de Deus é suficiente. Ou será que a gente precisa de alguma coisa além da promessa de Deus? A promessa de Deus vai nos guiar, mesmo que de forma sofrida, e a gente vai chegar no lugar certo. Mesmo que seja balançando muito, mesmo que seja com medo. Às vezes a gente tem medo, e pode ter medo, nós somos seres humanos, mas a gente não pode deixar de confiar. E durante a caminhada, muitas vezes parece que Deus não está lá. Você já sentiu isso? Não parece que Deus não está ali? Você ora e parece que não chega nem na laje. Aqui então, com o pé direito é alto, você ora e não chega nem nessa viga. Não é a impressão que a gente tem às vezes? Deus sumiu, não é possível. Alguma coisa aconteceu. Será que Deus existe mesmo? E a gente começa a ter questionamentos na nossa mente. Mas nós temos que confiar em Deus por causa da sua promessa. Ela é suficiente, ela basta para nós. Se Deus prometeu, nós temos que descansar nas suas promessas. Um dia o dilúvio passa. Um dia a gente sai da arca. Um dia a gente cultua a Deus. Do lado de fora da arca. Dentro da arca ele não conseguiu fazer. Ia pegar fogo na arca. Até que a gente veja um dia também uma marca da aliança do Senhor. E a gente vai ver o arco. E a gente vai se lembrar que Deus tem uma aliança conosco. Então Deus sempre está ali, mesmo quando a gente não vê. Noé não viu. Aquela turma toda não viu. Mas Deus estava ali. Segunda coisa, é uma breve lembrança sobre a pomba e o Espírito Santo. A pomba aparece várias vezes aqui na leitura que fizemos. Nós sabemos que tanto Noé quanto a arca prefiguram Cristo. Noé prefigura Cristo, teve certeza da segurança e das águas terem cedido por causa da ação da pomba. A pomba foi lá e na volta deu certeza de que as águas tinham cedido. Cristo também é prefigurado pela arca. A pomba, muito comumente na Escritura, é um dos símbolos sabidos do Espírito Santo. É só a gente lembrar do batismo de Jesus. A arca é a prefiguração do meio da salvação. Quem está na arca é salvo e chega do outro lado. Quem está fora vai morrer afogado. A Bíblia chega a chamar esse momento da história de batismo. Faz uma comparação entre a arca, o dilúvio e o batismo. Do lado de fora da arca existe destruição, medo, catástrofe. Do lado de dentro existe segurança. E a gente sabe que pela promessa de Deus, a gente vai chegar a algum lugar seguro pela graça do Senhor. Deus sabe da nossa fragilidade e nos protege em Jesus Cristo, que morre por nós. E assim como Noé um dia abriu a escotilha e viu que estava tudo seco, viu a salvação das águas porque já estava tudo seco, nós temos Jesus Cristo, que quando olhado nos aponta para o caminho. E nós sabemos que esse caminho leva até a salvação que o Senhor nos propõe. Terceira reflexão é sobre o gerenciamento das coisas de Deus. E aqui eu retomo aquela questão de Noé, para encerrar, antes de aplicarmos. Porque Noé tinha diante dele uma decisão a ser tomada. E eu já falei para vocês dessa decisão. O que fazer diante de coisas que nos parecem lícitas, mas que não são necessariamente a expressão da vontade de Deus?
Nós precisamos fazer o que Deus determina que nós façamos. Essa é a vontade de Deus. Quando Deus estabelece o culto, Ele estabelece o culto de um jeito que só Deus quer que seja. Quando Deus estabelece modelos de adoração, são aqueles que Deus estabelece. Quando Deus estabelece modelos de sacrifício, só seriam aceitos os sacrifícios estabelecidos por Deus. Deus estabelece as coisas e diz como Ele quer que a gente faça. Ele não nos dá autoridade para nós nem negociarmos e nem nós gerenciarmos as coisas de Deus. Uma pergunta que pastores ouvem muito comumente é: pastor, eu estou querendo muito ajudar uma obra social não sei aonde, assim. Eu vou pegar uma parte do meu dízimo e vou levar para lá. Você está gerenciando o que é de Deus. Não era para fazer uma boa coisa? Mas não pegue o que é de Deus. São coisas pequenas que nós fazemos, com as quais nós nos habituamos, mas que precisam ser tirados do nosso coração. Noé se recusou a gerenciar as coisas de Deus por meios humanos, porque Deus tinha lhe dado autoridade, mas tinha lhe dado ordens também. Nós não podemos administrar as coisas de Deus com a nossa vontade, nem por nossos próprios meios. Família, trabalho, estudos, carreira, tudo precisa ser gerenciado segundo a ordem de Deus. Nós não fomos chamados para fazer nada que fuja à ordem de Deus, em nenhum campo da nossa vida. Amém, meus irmãos? Aplicando aqui, aí eu vou ler, são poucas frases. O velho mundo corrompido um dia vai ter fim. Não vai ter fim pelo dilúvio, mas a Escritura diz que será renovado. E a era da glória de Deus na eternidade vai começar também um dia. Um novo mundo, assim como naquele tempo aguardou por Noé e os seus filhos com as suas esposas, um novo mundo aguarda os filhos de Deus. A gente está atravessando esse mundo, fazendo aqui uma imagem simbólica daquele tempo da arca. A gente está atravessando esse mundo conturbado, vai chegar em paz num outro dia, num outro momento, num outro lugar. Quando chegarmos lá, que pusermos os pés firmes, a gente vai começar outra coisa. Um novo mundo aguarda o Filho de Deus. Também podemos imaginar a aplicação de que um novo mundo aguarda aquele que está saindo de um mundo pecaminoso. Aí já não estou mais falando de eternidade, estou aplicando agora uma imagem para a conversão. Alguém sai de um lodaçal de pecado, atravessa em Cristo e chega do outro lado em terra firme, promovida e proposta pelo próprio Senhor. A segunda coisa é que um dia nós veremos todas as coisas desta vida passarem. Nós entraremos num mundo absolutamente novo e renovado, restaurado por Deus para a eternidade. Ocorre que só em Jesus Cristo isso vai acontecer. Fora dele, fica-se no dilúvio. Somente na arca a gente chega. Terceiro é que o pacto de Deus será cumprido sempre. Os eleitos devem saber que Deus jamais deixa de cumprir o que promete. O Deus que nunca deixou de cumprir uma promessa, nunca vai deixar de cumprir as suas promessas ainda não cumpridas hoje. Porque Ele é Deus, Ele é diferente da gente. Quarta, a nossa justiça diante de Deus não é capaz de salvar quem está ao nosso redor. Prestem atenção nisso, principalmente vocês são presbiterianos, por causa da doutrina da aliança que a gente abraça. Nossa justiça diante de Deus não é capaz de salvar quem está ao nosso redor. Nem mesmo a nossa família, mas a nossa família pode ser guiada conosco até Cristo, como a família de Noé foi guiada por Noé até o outro lado. Lá do outro lado a gente sabe o que vai acontecer, a gente vai ver no próximo sermão. Teve gente que continuou na escalada do bem diante de Deus
e teve gente que declinou da presença de Deus. Mas aí já não era a responsabilidade de Noé. A responsabilidade de Noé era levar em segurança dentro daquele conjunto da aliança com Deus que havia sido prometido. E faço algumas perguntas aqui. Como ser salvo da ira vindoura? Como passar por águas profundas? Como sobreviver em tempos de catástrofe? Eu estou falando muito mais de coração, de alma, do que de coisa física. E aqui eu encerro com a palavra de Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses 1:10. Porque a resposta para tudo isso é convertendo-se a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esse é o único jeito. E o meu convite ao final de tudo, nesta noite, é que se você ainda não tem certeza de estar salvo da ira vindoura, você precisa atender a isso que Paulo falou. Precisa se converter ao Senhor. Não estou aqui entrando nos meandros da teologia da salvação, não é isso. Você precisa se converter ao Senhor. Se você já é filho de Deus, talvez precise ser renovado no Senhor. E uma das formas que nós temos de ser renovados é quando nós atravessamos com o Senhor no meio da promessa. Quando a gente chega do outro lado, a gente tem que prestar um culto que é de fato aceito, bem recebido por Deus. Porque às vezes a arca vai carregar alguém que vai ser salvo para chegar do outro lado. Mas a arca também pode carregar alguém que já é salvo, que vai chegar do outro lado, mas que durante a viagem pode ficar muito enjoado, pode perder a graça da vida. Isso precisa ser restaurado nos corações. E essa é a minha oração nesta noite. Que não tenhamos aqui ninguém que se excuse diante de Deus, nem quanto à salvação, nem quanto à renovação da sua mente, do seu coração no Senhor.